Pai, no nome de Jesus, nós queremos pedir, Espírito Santo, Tu és aquele que nos guia em toda a verdade, aquele que nos ensina, Tu és aquele que está conosco todos os dias para nos ajudar em todas as coisas. Nós queremos pedir a Tua graça, Senhor, para nos ajudar nesse tempo que nós vamos meditar na Tua palavra, nesse tempo que nós vamos estar nos expondo a ela de uma maneira mais específica. Queremos pedir a Tua graça para que nossos corações estejam abertos, que seja cativo todo pensamento nosso levado a Ti, e que possamos receber a Tua palavra, que ela caia no nosso coração e produza os frutos que o Senhor tem para nós com respeito a esse assunto. Em nome de Jesus, longe daqui todo impedimento, Pai. Nós repreendemos no nome de Jesus todo cansaço, todo sentimento errado com respeito à Tua palavra, que nos impeça de recebê-la, que nós possamos estar totalmente abertos a Ti. O nosso entendimento voltado totalmente a receber aquilo que o Senhor tem para nós. Fala conosco no nome de Jesus, nós pedimos. Amém. Amém, queridos? Então, como já disse, nós vamos falar sobre esse assunto porque temos falado sobre os inimigos da nossa fé, né? Falamos sobre Amaleque, falamos sobre Moloque, falamos sobre, semana passada, sobre o mesmo? Os filisteus, né? E hoje vamos falar sobre Jezabel. Jezabel não foi nenhum povo, mas ela é uma pessoa que a Bíblia fala, tanto no Velho como no Novo Testamento, né? Muitas vezes as pessoas falam, mas Jezabel já morreu. Como nós falamos aqui nos outros assuntos, uma influência demoníaca que quer controlar a vida das pessoas, destruir a vida das pessoas. E esse espírito, como nós já falamos aqui em um dos modos, que eu não me lembro qual, os demônios não morrem, né? Então eles estão aí, desde lá de trás, quando eles foram lançados junto de Satanás. Para essa terra eles continuam aí. Só que hoje eu creio que eles têm bem mais experiência do que antes, né? Porque faz muito tempo que eles convivem com a humanidade. Então eles aprenderam muita coisa. Eles não sabem o que nós pensamos, mas muitas vezes pelas ações das pessoas eles conseguem ativar coisas, né? Então, Jezabel é um reflexo disso. É uma potestade. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra os principados, não é contra carne e sangue, mas sim contra os principados, potestades, né? Então, Jezabel é como um principado, como uma potestade que quer atuar contra a nossa fé. 1 Reis 16:31. Vamos lá? Vamos já tentar localizar aqui aquilo que a Bíblia nos mostra sobre esse assunto. 1 Reis 16. Não está certo, né, irmãos? Lê o 31, por favor. Eu que estou errado aqui. Por favor. Isso. Então, está falando aí do rei Acabe. Eu estava aqui em Samuel, viu? Por isso que eu falei para vocês, tem alguma coisa errada. Em Samuel, 1 Reis 31. Eu vou ler aqui mais uma vez. Como se fosse coisa leve andar dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ainda tomou por sua mulher Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e se encurvou diante dele. De quem que a Bíblia está falando aqui? Está falando do rei Acabe. O rei Acabe, nesse momento, ele era o rei de Israel, certo? E a Bíblia diz que ele se casou com essa mulher. Não vou falar abençoada porque ela não era, mas essa maldita Jezabel. E se você for estudar, a fundo você vai ver que foi um casamento político. O rei Acabe se uniu a essa mulher por uma proteção do norte lá de Israel. Eles queriam uma proteção dos fenícios, porque ela era uma fenícia, de Sidom. Então ele fez um casamento político ali e se juntou a ela. O que aconteceu? Jezabel veio morar com Acabe, que era o rei de Israel, povo de Deus. Só que Jezabel, quando veio para o palácio, ela trouxe toda aquela contaminação dos pagãos. Porque os fenícios, eles adoravam não o Deus verdadeiro, o Deus todo-poderoso, o nosso Deus. Eles adoravam a Baal. Né? Eles adoravam o próprio Satanás. Então, quando ela veio para morar com Acabe num casamento, ela trouxe todo o paganismo, inclusive trouxe vários profetas, né? Os profetas de Baal, né?
Nós lemos, vamos ler daqui a pouco aqui. Então ela trouxe toda aquela turma, encheu o palácio de profeta, só que não eram os profetas de Deus, os profetas de Baal. E Acabe, como um rei de Israel, sabedor da palavra, da lei, Acabe era o povo de Deus, ele era rei de Israel. Ele permitiu tudo isso, certo? Então, Acabe, esposo de Jezabel. Quem que é Jezabel? Jezabel era filha de Etibaal, né? Etibaal significa filho de Baal, era o pai dela, né? Ela que nominha, esse nome aí não está com nada, viu, queridos? Ela rei dos Sidônios, ela uniu-se a Acabe de Israel, trazendo muita tristeza ao povo de Deus. Espiritualmente fala de um inimigo terrível que age contra as nossas vidas, principalmente através do uso indevido da liderança e conceitos culturais contrários ao caráter de Deus. Seja no trabalho, no lar, na igreja. Seu nome, olha o que significa Jezabel. O nome dela significa monte de lixo ou casta. Então, queridos, eu brinquei a semana passada aqui, tem alguns nomes na Bíblia, quem não tiver filho pode colocar algum nome, mas esse não, tá? Esse não. Se você conhece alguma Jezabel, você pode abençoar ela, não tem nada a ver com essa daqui, abençoar a vida dela, né? Você é bendita do Senhor, nós recebemos vamos receber um novo nome lá no céu, né, Heraldo? Tem um nome lá para nós, né? Mas aqui na terra nós também já recebemos a extensão do nome de Jesus, porque nós somos filhos de Deus, então acabamos sendo da família. Então, não esquece um pouco esse significado. Mas, de qualquer forma, significava casta ou monte de lixo, Jezabel. Então, vamos lá. Primeira estratégia de Jezabel, para nós desmistificarmos esse negócio, né? Jezabel é a mulher que não submete ao marido. Não. O homem também está aberto, se ele não tiver o Senhor e não vigiar, a esse tipo de atuação demoníaca. Olha só. A primeira estratégia dela é atuar descaracterizando os benefícios da liderança sobre o seu ataque a partir da inversão de prioridades corretas. O negócio dela é desordem. Ela quer mexer com aquilo que é ordeiro diante de Deus, ela quer tornar em desordem. Principalmente com respeito às lideranças. Que lideranças? Quando a gente fala liderança, a gente pensa só na igreja. O pastor, o presbitério, o líder disso, o líder daquilo. Mas o pai, a mãe, são lideranças. O patrão é uma liderança. Certo? Ela quer mexer na estrutura da liderança e inverter. Por exemplo, um exemplo bem claro e bem fácil para nós entendermos. Hoje em dia, vocês já ouviram falar daquela expressão que eu não concordo porque não é bíblica, mas existe muita gente falando sobre isso hoje. As mães de famílias. Já ouviram falar? Mãe de família. São mulheres que assumem o papel do homem. Inverte-se o papel. A mulher passa a ser o homem da casa e o homem passa a ser, não a mulher da casa, mas fica parecendo, porque se torna, com perdão pela expressão, mas o banana do lar. A mulher encabeça tudo. A mulher que decide, a mulher que fala o que tem que fazer, a mulher que, diante da palavra de Deus como sacerdote, ela acaba sendo sacerdotisa da casa e o homem não faz nada, não quer nada, delega muitas vezes a educação dos filhos, né? O papel do pai ele não faz, é a mãe que faz tudo. Ou às vezes passa para um terceiro fazer, né? Quebra de autoridade também. Então mexe na estrutura, esse espírito maligno ele quer mexer nas estruturas familiares, nas estruturas na igreja, né? Aqui não é o caso, graças a Deus, mas existem igrejas aí que eu conheço e infelizmente não é o pastor da igreja que recebe a direção para o caminhar das ovelhas. Muitas vezes é um grupo familiar, outro grupo familiar, os grupos familiares da igreja decidem o rumo da igreja. Isso é o quê? Isabel. Por quê? Ela está desvirtuando a autoridade do lugar. É como o pastor Heraldo está aqui, eu falo, não, eu que vou mandar aqui, eu que vou receber do Senhor. Isso é Jezabel. Então, a atuação desse espírito, irmãos, é muito presente nos nossos dias. Só você parar um pouquinho, você vai imaginar uma situação que você vai ver isso. Essa situação familiar, então, hoje existem leis que estão aí sendo votadas para que exista o casamento homossexual, né? O que é isso? É totalmente quebra de autoridade. Por quê? O papel do pai não vai existir mais, o papel da mãe não vai existir mais, dependendo do casal que vai se formar. Não existe. Não existe autoridade. O papel do pai como sacerdote do lar desaparece. O que é isso? A atuação desse espírito de Jezabel tentando acabar com a autoridade que a Bíblia estipulou.
Não foi os homens que criaram, foi Deus que instituiu o homem como cabeça do lar. A Bíblia fala isso. Quando a mulher se torna a cabeça do lar, Jezabelou. Jezabel entrou na parada. E quando os filhos muitas vezes dominam sobre os pais, e tem isso também, tem ou não tem? Muitas vezes filhos, e não precisa ser muito grande não, às vezes o adolescente já comanda tudo. O que é isso? Jezabel é o quê? Ela está tentando atacar as estruturas, descaracterizar a liderança. E quando se descaracteriza a liderança, o que acontece? Tudo vai por terra. Tudo vai por terra. Quer outro exemplo? A Bíblia diz que nós devemos ser conduzidos e guiados pelo Espírito Santo. Ele é nosso guia, aquele que nos guia toda a verdade. Quando nós nos rebelamos a não sermos guiados pelo Espírito Santo, o que é isso? Uma atitude de quebra de autoridade. Ele é autoridade sobre nós. A Bíblia diz que Jesus é o cabeça da igreja. Se a igreja não se submete a Jesus, se submete a qualquer outra coisa. Está fazendo o quê? Jezabelando. Né? Esse verbo eu acabei de inventar. Viu? Então, a inversão de papéis de pais, inversão de papéis no trabalho. Né? Já trabalhou em algum lugar que um funcionário queria ser chefe, mas ele era só funcionário? Funciona a coisa, irmãos? Não funciona. Funciona ou não funciona? Não funciona. Por quê? Quebra de princípios do reino de Deus. Outro exemplo, bem claro, a Bíblia diz que nós precisamos primeiro buscar o reino dos céus e depois todas as coisas vão ser acrescentadas. Né? Mas pensa bem. Todos os dias nós somos convidados a fazer o contrário. O que é isso? Quebra de princípio da autoridade. Porque alguém que é autoridade sobre nós deixou aqui registrado para nós, dizendo assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vão ser acrescentadas. Aí a gente todo dia é tentado a fazer o quê? Buscar em primeiro lugar todas as coisas e depois sobrar tempo o reino de Deus. O que é isso? Quebra de princípio da autoridade. Atuação de Jezabel contra o povo de Deus. Né? Outro exemplo que eu coloquei aqui para nós darmos o último exemplo sobre isso foi Jesus. Jesus foi tentado, né? Os 40 dias, e todas as tentações de Jesus eram quebra de princípio. Percebe? Ah, Jesus, come esse pão. Você está com fome? Come esse pão. Mas ele está em jejum, não era para ele comer. Ou seja, o que tem? Jesus, se você pular daí, ó, os anjos vão te socorrer, está escrito, pula daí. Jesus respondeu com a palavra: se você me adorar, no princípio, a adoração é só a Deus. Então, perceba como é sutil, queridos. Todos os dias nós somos convidados, por essa atuação maligna que existe aí nesse mundo, a quebrar os princípios. O que é prioridade? Tem que ser prioridade para nós. Não pode ficar em segundo lugar. E nós somos convidados todo o tempo a inverter. E quando se inverte, aí complica. Aí as coisas saem do lugar. Então, alguma coisa interessante que eu queria ver com você aqui em 1 Reis, onde nós lemos aí, o verso 31, fala de Acabe. Acabe, eu acabei de dizer para vocês que ele era o marido da Jezabel. Acabe era um rei de Israel, ele era rei do povo de Deus. Ele se casou com essa mulher que trouxe esse monte de lixo para dentro da terra, para dentro do povo, para dentro do palácio onde o povo de Israel ali estava, a terra onde eles estavam. Agora veja comigo, 1 Reis 19:1. 1 Reis 19:1. Só virar a página. Ó. Acabe informou a Jezabel tudo quanto Elias fizera e como matara a espada todos os profetas. 19:1. Eu vou ler agora o 21:7. Depois nós vamos voltar aí. 1 Reis 21:7. Então Jezabel, sua mulher, lhe disse: é assim que governas o reino de Israel? Levanta-te, come pão e alegre-se o teu coração. Então, e o 25? Deixa eu ler o 25 também para você, para fechar aqui. O verso 25 fala assim: porém ninguém houve como Acabe, que se vendera para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o incitava. Você está aí no verso 25? Todo mundo está aí? Vou ler novamente, veja isso. Porém ninguém houve como Acabe, que se vendera para fazer o que era mal aos seus olhos, mal aos olhos do Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o incitava.
Tem alguma tradução que fala induzia? Instigava. Tem alguma diferente? Pressionado por sua mulher, né? Então, queridos, esses 3 versos que nós lemos das Escrituras falam de Acabe, né? Eu vou contar uma historinha para você aqui. Por que é importante nós identificarmos isso? A título de exemplo, cada um de nós temos uma área na nossa vida, é bem provável que nós temos uma área como a área como esse rei Acabe. Quem era o rei Acabe? Acabei de dizer, rei Acabe era um homem, um rei de Israel. Só que ele era fraco. Ele se casou e deixou todo aquele lixo entrar dentro da casa dele. E dentro do reino de Deus. Naquele momento, era o reino de Deus na terra, era o povo de Israel. Então, Acabe, ele tipifica para nós hoje áreas em nós que são frágeis. Você não tem uma área na sua vida que você fala assim, aqui é o meu rei Acabe, aqui eu sou fraco. Às vezes são emoções, às vezes finanças, saúde, filhos, família, tem tanta coisa. Que às vezes quando toca naquele ponto você fala, é complicado para você. É a sua área Acabe. Jezabel, ela manipulava Acabe. Nós lemos aqui agora, vou até voltar aqui para tipificar para você. O verso 21, capítulo 21, verso 7, diz assim: Então Jezabel, sua mulher, lhe disse: É assim que governas o reino de Israel? Levanta-te, come pão e alegre-te o teu coração. Por que ela falou isso? Veja só, Acabe, esse rei fraco, essa área fraca que pode tipificar em cada um de nós, porque cada um de nós temos alguma fragilidade na nossa vida. Por isso que nós precisamos nos expor ao Senhor para que Ele possa nos fortalecer e ir mudando isso. O rei Acabe chegou em um determinado momento, olhou na sua vizinhança e viu uma vinha, a Bíblia diz, né? Você pode ler, viu uma vinha do lado da casa dele. Que vinha bonita, é assim. Eu quero para mim esse negócio. Ele foi lá e ofereceu para o Nabote, que era o dono da vinha. Olha, eu quero comprar a sua vinha. Ele não está afim, não vou vender. Por quê? Era herança. Era herança de Nabote. Não vende, é herança. E aqui um parênteses. Nós não podemos negociar as nossas heranças, irmãos. A Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor. A nossa fé, os dons, aquilo que Deus nos chamou, a nossa vida com Deus. Tudo isso é herança de Jesus, né? Alguém morreu para que nós tivéssemos isso. Jesus foi morto na cruz e hoje nós temos uma herança eterna. Amém? Foi Paulo, se eu não me engano, em 1 Coríntios, ele fala, ele ora para que os olhos espirituais sejam abertos, para que ele soubesse qual é a herança do seu chamamento. Então, nós temos uma herança. Nós não podemos negociá-la. Nabote não negociou herança. Ele falou, não, Acabe, por dinheiro nenhum eu vendo para você isso. Sabe o que Acabe fez? Foi para casa, entrou no quarto, deitou na cama, virou para a parede e chorou. Olha que homem. Que homem forte esse. Foi para casa, virou. A Bíblia diz isso. Teve um piti gospel real. É verdade, ele foi lá. Ele era rei, gente, ele era rei. O rei foi lá e deitou na cama para a parede. Parece uma criança mimada, né? Acabe. Rei fraco. Áreas frágeis. Mas fala para mim, a gente não tem umas áreas assim na gente também? Né? Só eu tenho. Eu senti o sol. Amém. Então vocês precisaram por mim. Mas veja só, depois disso, Jezabel foi lá. Jezabel chegou e falou, mas que é isso? Eu fico imaginando. Aí a minha tradução, né? Homem, toma vergonha na cara. Está aí deitado, virado para o lado. Toma vergonha. Você é homem ou o quê? Como meu pai diz, né? Você é homem ou um saco de batata? Né? Ah, eu queria lá a vinha do Nabote. Que isso? Jezabel você é o rei. Você é o cara. O que você está chorando? Pode deixar comigo, a vinha é sua. Jezabel foi lá, contratou um povo lá, inventou uma mentirada toda, pegaram o Nabote e enquadraram ele na lei, para prender e matar ele, e mataram ele. Mataram o Nabote. Aí isso aconteceu? Como não tinha ninguém para ele dar aquilo, voltou para o rei. Pronto. Aí a sua vinha, rei, chorão. Jezabel fez isso. Então, gente, por que eu estou cantando isso para vocês? A Bíblia fala sobre isso, identificando Acabe como alguém frágil e trazendo para a nossa realidade Jezabel, e aí vai,
gosta e quer manipular as áreas frágeis da nossa vida. Ela quer pegar essas áreas frágeis, que muitas vezes nós temos, e ela quer manipular. Ela quer controlar essas áreas. Então, cada um de nós que temos aí um Acabe, você sabe onde mora o seu Acabe. Eu não sei. Eu sei onde mora o meu rei Acabe, aqui dentro, eu sei. Estou querendo despejar ele, né? Mas estamos em processo. Cada um de nós sabemos. Então, queridos, cuidado, porque a atuação e a estratégia desse tipo de ataque, desse inimigo da nossa fé, é trabalhar tentando desvirtuar a autoridade e atacando os Acabes da nossa vida, as áreas frágeis, as áreas que você... Por exemplo, alguém, às vezes, né, eu já ouvi frases assim, não, você pode mexer com qualquer pessoa, mas não mexe com a minha família, não mexe com isso aqui. Pronto, prato cheio. Prato cheio. Aí chega alguém e ofende a família da pessoa. Pronto. Perdeu tudo, perdeu a fé, perdeu tudo, e aí vira aquela bagunça. Quebra total de autoridade. E Jezabel manipulando. Então, queridos, ela ataca áreas frágeis e áreas temporariamente fracas. O que quer dizer isso? Tem coisas em nós que nós somos fracos. Precisamos nos fortalecer, precisamos, Senhor, expor diariamente isso ao Senhor. Deus, o Senhor sabe que eu tenho um problema nisso, me ajuda, eu preciso ser forte nisso, só o Senhor pode mudar. Agora tem áreas da nossa vida que é temporário. Às vezes acontece alguma coisa na nossa vida, a gente fica meio abalado. Sim ou não? Alguma situação que de repente aconteceu, você fica meio... É igual um lutador aí que toma um soco no queixo, o cara perde até a noção de onde está. Mas se der um tempinho para ele senta lá e melhora e volta a lutar, não é assim? Às vezes a gente toma uma no queixo, e a gente fica meio balançado, temporariamente fraco. Um exemplo disso, eu anotei aqui, 1 Reis 19, 2-3, vamos lá. 1 Reis 19, do verso 2 ao verso 3. Eu vou ler para a gente ganhar tempo. Então Jezabel mandou um mensageiro dizer a Elias, assim me façam os deuses, e outro tanto, se amanhã a estas horas eu não fizer contigo como fizera a cada um deles. Ao ouvir isso, Elias se levantou e, para escapar com vida, foi para Berseba, que pertence a Judá, e deixou ali o seu moço. Vamos até aqui. Então, Elias, vocês acham que ele era um homem fraco? Elias não era um homem fraco. Com certeza, Elias está entre os grandes profetas da Bíblia. Foi um homem que se moveu de uma maneira poderosíssima em Deus. Mas nesse momento aqui, logo depois que ele confrontou os profetas de Baal, acabou com tudo, Deus veio, fogo do céu, destruiu tudo. Aí a Jezabel mandou um recado, mandou um e-mail, né, se fosse hoje, um WhatsApp. Elias, amanhã você está morto. Eu vou fazer a mesma coisa que você fez com os meus profetas, eu vou fazer com você. Não tinha encarado 450 profetas. Ficou com medo da Jezabel. E o que ele fez? Acabamos de ler, ele fugiu, deixou o moço. E se você ler mais para frente, ele foi para um lugar deserto, entrou numa caverna e falou assim, quer saber? Eu não sou nada melhor que meus pais, eu quero morrer. Depressão total, irmãos. Depressão total. Quem está com depressão não gosta de ficar sozinho? Quem está em depressão quer ficar sozinho, não quer? Isolado. Ele deixou o moço ali por quê? Estava mal, cara. Ainda falou, quero morrer. Para mim, melhor é a morte. Temporariamente fraco. O que aconteceu? Ataque de Jezabel. O e-mail dela lá, a mensagem que ela mandou, desestabilizou o homem totalmente. Então, nos momentos em que nós estamos debilitados por alguma situação, e hoje muitas vezes a gente recebe uma notícia que não é muito agradável, ou acontece alguma coisa no trabalho, ou em casa, ou na nossa vida, a gente às vezes fica meio balançado, não fica? Cuidado. É aí o momento que nós precisamos nos voltar ao Senhor e nos fortalecer nele, porque é um momento de ataque desse tipo de adversário. Outra situação interessante, vamos para 2 Reis 9. 2 Reis 9. Até que vocês estão entendendo, queridos? Amém? Você viu que não é só para mulher isso aqui não, né? Aquela mulher é uma Jezabel. Segunda, o Acabe, para mim aqui, o Acabe e a Jezabel tá ali, viu? Os dois ali, um casa o outro, é a tampa e a panela. 2 Reis 9, 30. Veja só.
Jeú foi para Jezreel. Ao saber disso, Jezabel se pintou em volta dos olhos, enfeitou a cabeça e olhou pela janela. E entrando Jeú pelas portas, disse a ela: teve paz em mim, assassino de seu senhor? Ele levantou o rosto para a janela e disse: quem é comigo? Quem? 2 ou 3 eunucos olharam para ele. Um pouco nós vamos ler aqui. Mas o que é isso aqui? Jeú foi a pessoa incumbida por Deus para botar um fim na casa de Jezabel de Acabe. Jeú foi o exterminador. Se você ler a história, você vai ver que ele acabou com Jezabel, com o filho de Jezabel, com Acabe, e foram todos exterminados por Jeú. O juízo de Deus veio. Nosso Deus é um Deus santo, bom, maravilhoso, só que ele é um Deus justo. Então, era tanto lixo naquele lugar que o juízo de Deus veio e tocou eles. Então, queridos, Jeú é a parte forte, é a parte forte em nós. É aquele que se levanta e encara Jezabel. Jeú foi, você viu aqui, nós acabamos de ler que quando Jeú chegou em determinado lugar onde Jezabel estava, ela já tinha se enfeitado toda, nós vamos chegar nesse ponto já, e Jeú mesmo assim confrontou ela, e se nós continuarmos lendo, mais para frente nós vamos ler, ela morreu. 2 desses eunucos aqui jogaram lá de cima e ela morreu. E Jeú passou com o carro em cima dela ainda, para ter certeza mesmo que ela estava morta, né? Absoluta. Eu fico pensando, deu umas para cima para trás, para ver, ter certeza absoluta, né? Então, mas Jeú é a área forte em nós. Nós temos algo forte em nós, amém, queridos? Falamos da área frágil, mas nós temos algo aqui dentro que o Senhor já estabeleceu e a gente é firme naquilo. Essa é a área que nós precisamos saber nos posicionar nesses momentos. Quer ver uma coisa interessante sobre isso que nós falamos aqui? Veja só. Quando a nossa liderança, o nosso posicionamento é fraco, como Acabe foi, Jezabel vai atuar de uma forma de induzir a gente. É a indução. Por que você não faz aquilo daquele jeito? É só dessa vez. Seu marido falou para você não fazer isso? Não, mas faz só dessa vez, não tem problema. Você só vai quebrar a autoridade um pouquinho. Ah, seu filho está desobedecendo. Não, mas... o pastor... Não precisa. Só é indução, porque é uma área que já só precisa de um empurrãozinho. É uma área frágil, área de Acabe. Quando é temporariamente fraca, como nós falamos aqui de Elias, o ponto é intimidar. Jezabel intimida. Percebe que com Elias, quando ele estava lá meio temporariamente fraco, antes disso ele recebeu uma palavra de intimidação. Amanhã vou acabar com a sua raça, Elias. Certo? Por quê? Temporariamente fraco. Elias não era um profeta fraco. Ele não era um homem fraco, mas ele estava debilitado naquele momento. Ele tinha acabado de sair de uma batalha terrível, irmãos. A gente lê na Bíblia, é bonito, é legal, mas coloca você lá. Olha o exemplo. Você hoje é desafiado, cada um de nós aqui. Imagina você, pessoalmente desafiado. Lá na praça, 9 de julho, nós vamos fazer uma prova de quem é Deus mesmo de verdade. Nós vamos reunir 450 pais de santo, mais bambambam aqui da cidade. Vão se reunir lá. Você sozinho, você vai lá. Todo mundo vai assistir. TV Fronteira vai gravar, todo mundo vai convite, todo mundo vai estar lá em volta vendo, vai montar um altar e vão falar: quem descer fogo aqui é Deus. Seria? Foi isso que aconteceu, irmãos. Não estou colocando risco de morte ainda, porque Elias estava arriscando a vida, porque se ele não descesse fogo lá, ele ia ser morto, como ele matou os profetas. Seria? É bom ler na Bíblia, é muito gostoso, mas põe lá no lugar. Então Elias estava esgotado, queridos. Quando ele recebeu aquela mensagem de Jezabel falando: vou matar você amanhã, ele acho que pensou assim: chega. Eu pensei que tinha resolvido a situação aqui. Veio o fogo do céu, já resolveu tudo. O povo falou que Deus é Deus, mas agora essa mulher manda uma mensagem para mim, eu estou esgotado. Eu vou sumir, eu vou morrer, não adianta. Intimidação, porque ele estava temporariamente fraco. Então, quando você estiver temporariamente fraco ou fragilizado, se prepare, que você pode receber uma intimidação dessa. Acabe era fraco, ele recebeu uma indução, só um empurrãozinho, faz, né? Aquela área frágil na nossa vida. Elias não, temporariamente fraco, ele é intimado, ameaçado. Agora, e o Jeú? O Jeú é o forte, não é? A área forte em nós, que a gente se posiciona e fala: aqui não. Como que Jezabel age? Veja só, nós lemos aí
no verso, vamos pegar aqui de novo, 19, ou melhor, 2 Reis, 9:30, né, irmão? Isso. Olha o 30. Jeú foi para Jezreel, ao saber disso, Jezabel se pintou em volta dos olhos, enfeitou a cabeça e olhou pela janela. O que significa isso? Sabe o que é? Sedução. Por que ela se pintou, se enfeitou? Porque ela sabia que Jeú não era Acabe. Jeú não era só um empurrãozinho. Para de chorar, rei Acabe. Eu vou lá dar isso para você. Fica tranquilo. Levanta a cabeça, toma vergonha. Né? Ela sabia. Sabia que não era Elias também. Sabia que não era Elias. Sabia que Jeú era um homem forte. Então o que ela fez? Tentou seduzir. Então na nossa área forte, naquilo que nós... Eu estou firme com Deus aqui. Deus já me edificou. Cuidado com a sedução. Cuidado. Não, todo mundo faz. Todo mundo faz. O que tem que quebrar esse princípio de autoridade? Todo mundo está fazendo. Olha lá, teu irmão lá na igreja faz. Até aquele irmão lá faz. E outra, se você fizer, você vai se dar bem. Ó. Se você fizer, você vai conseguir aquilo. Você vai conseguir aquilo. O que é isso? Sedução. Foi mais ou menos o que aconteceu com Adão e Eva lá no Éden, né? Ela olhou e a serpente falou, Deus falou para você não comer nenhuma árvore aqui? Nenhuma fruta da árvore nenhuma aqui? Já começou errado. Deus falou nada disso. Não. Deus falou assim que a gente não pode comer dessa daqui. Não, para com isso. Deus sabe. Ou seja, o homem já chamou Deus de mentiroso. Deus sabe que se você comer, você vai ficar igual a ele. Ou seja, Deus é mentiroso e é alguém que quer passar para trás os outros. Enganador. E o que Eva falou? O que a Bíblia diz? Eva olhou, viu e falou, sabe o que é gostoso esse fruto mesmo? Não tinha reparado ainda, hein? Esse fruto parece que é bom mesmo. O que é isso? Sedução. Cuidado com essa área forte em você. Por isso que a nossa força tem que ser o Senhor, irmãos. Nós nunca podemos fundamentar a nossa força em nós mesmos. Ah, eu sou bom nisso, isso eu não caio. Posso cair em qualquer coisa. Nisso ninguém me pega. Cuidado. Porque Jezabel tentou seduzir Jeú. Graças a Deus ele não caiu. Ele cumpriu a missão dele. Então essa é a primeira estratégia. Qual que é a segunda estratégia? Primeira, quando eu disse aqui, é o quê? Destruir, descaracterizar o benefício da liderança. Tentar quebrar os princípios de liderança na nossa vida. Segunda, tentar destruir canais da vontade de Deus. Destruir o nosso lugar de ouvir a Deus. Por que eu estou dizendo isso? Vamos para 1 Reis 18. 1 Reis 18, verso 4. 1 Reis 18, verso 4. Olha só. Porque quando Jezabel eliminou os profetas do Senhor, veja só, eliminou os profetas do Senhor. Obadias tomou 100 deles e os escondeu, 50 em uma caverna e 50 em outra caverna, sustentando-os com pão e com água. Foi 1 Reis, que eu li, capítulo 18, verso 4. Agora eu vou ler 1 Reis, capítulo 19, ou melhor, capítulo 21, verso 8. 1 Reis, capítulo 21, verso 8. Então Jezabel escreveu cartas em nome de Acabe e as selou com sua sinete e enviou aos anciãos e aos nobres que havia na sua cidade e habitavam com Nabote. Essa aqui foi a estratégia que ela usou para tentar roubar a vinha de Nabote. Né? 2 Reis 9, 7 agora. 2 Reis, capítulo 9, verso 7. 2 Reis, capítulo 9, verso 7. Ferirás a casa de Acabe, teu senhor, para que eu vingue da mão de Jezabel o sangue de meus servos. Preste atenção aí. O sangue de meus servos, os profetas, e o sangue de todos os servos do Senhor. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Esses textos estão dizendo o quê? Jezabel foi uma matadora de profetas. Certo? Nós vemos ali 3 textos das Escrituras dizendo que ela eliminou. Mas ela não eliminou, não. A Bíblia diz que lá quando Elias ficou naquele lenga-lenga, eu quero morrer, naquele momento temporariamente fraco, Deus falou que tinha 7.000 escondidos ainda. Então Deus sempre tem a carta na manga. Ninguém vai passar Deus para trás. Ele é Senhor. Ele é Senhor. Ele reina. Esses nossos adversários podem tentar de todas as maneiras, mas se nós tivermos um Senhor, nunca nós vamos ser surpreendidos, porque o Senhor reina.
Quem é dono das estratégias e dono de tudo é ele. Lembra semana passada quando nós falamos dos filisteus? Né? Davi tinha encarado de uma maneira, na segunda vez ele buscou o Senhor e Deus falou, não, fica tranquilo que eu vou por trás das amoreiras, quando balançar lá, você ouviu o barulho, você sai. Ou seja, Deus é um Deus de estratégia, como o Heraldo orou aqui no início. Ele é o Senhor da guerra, ele é o Senhor dos exércitos. Então, queridos, mas Jezabel matou muito profeta. Agora, o que a Bíblia nos mostra quando fala de profeta? Profeta era aquele que direcionava o povo. Tem um versículo, deixa eu ver se eu anotei aqui. Esse versículo é em Provérbios, se eu não me engano. Deixa eu ver se eu anotei. Diz que Provérbios 29, 18. Abre para mim alguém. Provérbios 29, 18. Olha só, para nós entendermos, quando a Bíblia fala de profeta, ela está falando de direcionamento. Alguém que dava direção para o povo. Em muitos lugares da Bíblia, onde fala profeta, muitas vezes fala vidente. Por quê? Era alguém que vinha mais distante, mais longe. Era alguém que falava, não, vamos por aqui, porque ali o Senhor está me mostrando que é assim, assim, assim. Provérbios 29, 18. Por favor, lê para mim. Não havendo profecia, o povo se corrompe. Tem uma outra tradução que fala que não havendo profecia, o povo se perde. O que quer dizer isso, queridos? Que quando não há uma direção profética, por exemplo, nós temos um presbitério aqui na igreja, nós estamos sendo conduzidos debaixo da direção profética que Deus tem trazido sobre a vida dele. Quando não há um direcionamento, o que acontece? Você não sabe para onde você está indo, você não sabe. Cada um vai para um lado. Então, isso que a Bíblia está dizendo, sem profecia, o povo se corrompe, ou seja, se perde. Cada um sai para um lado, não anda como igreja, como corpo. Imagina se cada membro do nosso corpo quisesse fazer alguma coisa, ia virar uma confusão. Então, os profetas falam sobre o quê? Direcionamento, sobre ver além, sobre ver e receber uma direção de Deus que nem todos recebiam. Nem todos recebiam. Os profetas eram importantes, como são importantes hoje, porque a Bíblia diz que os profetas continuam em operação. Muita gente, às vezes, não crê nisso, mas a Bíblia diz que para um chamou apóstolos, mestres, evangelistas, pastores e profetas. Então, existem profetas. A dificuldade é que tem muita gente que se intitula profeta, mas às vezes não tem nem esse chamado e acaba fazendo algumas coisas estranhas por aí. Mas existem os genuínos profetas, pessoas que entendem em Deus e Deus traz direcionamentos específicos. Mas, voltando para o nosso estudo, Jezabel estava matando os profetas. Por quê? Ela estava matando ou tentando obstruir o lugar de audição do povo. Porque os profetas eram aqueles que ouviam a Deus e falavam, é por aqui, povo, é por ali, povo. Se ela matasse os profetas, o que ia acontecer? Não ia ter direção. Jezabel, esse espírito quer matar em nós o nosso lugar de ouvir a Deus. Quer tirar o nosso lugar de contato direto com aquilo que Deus tem para nós para fazermos. Semana passada nós falamos aqui sobre uma estratégia para vencer os filisteus. Qual que era? Sempre buscar a Deus para qualquer decisão. Mesmo que você enfrentou a mesma dificuldade, teve vitória, mas você precisa buscar o Senhor para ouvir se você deve fazer da mesma maneira ou não. Nós demos um exemplo aqui bíblico de Davi. Então, se nós não paramos para ouvir o Senhor, o que vai acontecer? Temos muita chance, ou 100% de chance de fazer a coisa errada. Ou talvez não faz a coisa errada, mas faz a coisa pela metade. Não vai fazer com o sucesso que seria se nós pararmos para ouvir. Então a estratégia de Jezabel aqui, matando os profetas, foi o quê? Eliminar a direção. Porque sem a profecia, sem essa direção profética, o povo se corrompe. Se nós não ouvirmos Deus nas decisões da nossa vida, nós vamos nos corromper. Que isso não vai. Se nós não tivermos nossos ouvidos e nos voltarmos a ouvir o Senhor para cada decisão que a gente tem para tomar, fatalmente nós somos falhos e nós vamos acabar corrompendo. Até aqui, beleza, irmãos? Terceiro ponto e último. 2 Reis 9, 22. 2 Reis 9, 22. Nós estamos falando sobre as estratégias desse nosso adversário. A primeira é quebrar a autoridade, descaracterizar a autoridade na nossa vida. A segunda é
tentar obstruir ou destruir esse lugar de ouvir, de nós termos direção de Deus. Terceiro 2 Reis 9:22, diz assim: quando viu Jeú, Jorão perguntou. Jorão era o filho de Jezabel, tá, irmãos? Isso aqui, Jeú está indo para a justiça, para fazer a justiça que Deus tinha incumbido ele. Então, diz aqui, quando viu Jeú, Jorão perguntou: há paz, Jeú? Respondeu ele: que paz pode haver enquanto perdurarem as fornicações e feitiçarias de Jezabel, tua mãe? Tem uma tradução que fala as idolatrias e as feitiçarias de Jezabel, sua mãe. Então, qual que é a terceira estratégia? E aí talvez você se assuste, mas eu vou te explicar. Gerar idolatria e feitiçaria em nós. O quê? Feitiçaria? Idolatria? Você está ficando louco ou não? Não. Idolatria, irmãos, não é só adorarmos imagens. Idolatria não é só a gente ter um altarzinho em casa e prestar uma adoração diária, ou acender uma vela por cima. Não é isso. Idolatria é nós substituirmos Deus por qualquer outra coisa. Infelizmente, no meio do nosso povo cristão, não aqui que eu falo, mas do corpo de Cristo, tem muitos cristãos idólatras, que idolatram. Olha que absurdo, muitas vezes artistas, né? Tem muito artista gospel por aí agora, idolatra filhos, idolatra coisas, idolatra pessoas, idolatra o próprio ministério, idolatra o próprio ego. Tudo que é aquilo que é colocado na frente de Deus é idolatria. Então, a Bíblia diz que os idólatras não entrarão no reino. Então, queridos, uma estratégia dessa Jezabel aí é nos levar a ser idólatras. E como tem idolatria hoje no nosso meio? Repito, não estou falando do nosso meio aqui. Mas se você parar para pensar um pouco, ligar a televisão para você chegar em casa, você vai ver. Precisa ir muito longe. Feitiçaria, como assim feitiçaria, Ronaldo? Você está me chamando de feiticeiro? Não. A Bíblia diz que, eu quero ler com você. 1 Samuel, esse é o 8:23, por favor, gente. Eu vou confirmar aqui. Se não for, nós vamos achar já. Hã? Não tem, então não é. Então, espera um pouquinho que eu já vou falar para vocês já. 11:23 também não é? Vamos lá. Vamos achar aqui. Segunda Samuel, vamos ver. 1 Samuel 15:23, desculpa, queridos. 1 Samuel 15:23. Quando a gente fala em feitiçaria, a gente pensa que é só aquela ideia de alguém faz uma poção mágica, joga uns negócios dentro de como chama aquele negócio mesmo? Caldeirão, fica rodando lá, coloca aquele chapéu, aquela coisa toda, né? Mas olha só, 1 Samuel 15:23 diz assim: pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, e a arrogância ou a soberba como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, papapá. Então, quando a gente fala de feitiçaria, lembra, quando a gente era criança, ou talvez depois, a gente sempre teve contato com alguma ideia de feitiçaria, alguma imagem, alguma coisa, né? Caldeirão, a bruxa mexendo no negócio, fazendo feitiçaria, né? Agora, qual que é o objetivo de tudo aquilo que a bruxa faz? Ela quer fazer o mal para alguém, não é? Fora fazer o mal para alguém, ela quer manipular situações, controlar situações. Se eu não me engano, como voodoo, né? Que eles pegam o bonequinho, fazem um negócio e fura e a pessoa sente aquela coisa toda, né? Feitiçaria da braba, da pesada. Mas o que é aquilo, queridos? Manipulação e controle.
toda atitude de feitiçaria está ligada a essas duas coisas, manipular e controlar e matar, é claro. É isso que o diabo sabe fazer. Então, toda atitude das pessoas que querem manipular alguém, controlar alguém, é uma arte de feitiçaria. E isso quase não existe hoje em dia. Pessoas que querem manipular e controlar as outras. Isso é a feitiçaria, Deus. Infelizmente. Isso muitas vezes acontece no meio cristão. Quantas multidões estão sendo controladas hoje e manipuladas por um fim? Pare e pense. Então, queridos, é uma rebelião contra Deus. Jezabel praticava isso. É claro que ela não só praticava, ela devia ter o caldeirão dela, devia ter sim, aquela coisa toda, aquele lixo todo. Mas qual que era a atitude dela? Manipular. Ela manipulava Acabe. Ela tentou manipular Jeú, tentou seduzir ele. Ela quis manipular Elias. Os profetas de Baal, então, nem se fala. O que é isso? Feitiçaria. Feitiçaria é manipular e controlar as pessoas. Quem que tem que manipular a nossa vida? Ninguém. Quem que tem que controlar a nossa vida? O Espírito Santo. Nem o Espírito Santo nos manipula. Manipular no sentido errado da palavra. Ele quer nos controlar, mas mesmo assim nos dando livre arbítrio. Então, esse negócio de manipulação e controle é feitiçaria, queridos. É do diabo, não é de Deus. Então, Jezabel, ela tem como estratégia nos levar à idolatria e nos levar à feitiçaria. Eu falei que era a última, mas a última é agora. 1 Reis 21, de 1 a 9. 1 Reis 21, de 1 a 9. E aqui eu fiquei encantado hoje à tarde quando o Senhor me mostrou isso. Eu não sabia, foi algo fresco. Veja só. 1 Reis 21, de 1 a 9. Nós não vamos ler todo o texto não, tá? Depois dessas coisas aconteceu o seguinte: Nabote, o jezreelita, tinha uma vinha em Israel, ao lado do palácio de Acabe, rei de Samaria. Então Acabe disse a Nabote: dá-me a tua vinha para que me sirva de horta, pois é vizinha da minha casa, e darei no lugar dela outra melhor. Ou se parecer bem aos teus olhos, pagarei seu valor em dinheiro. Então, se você continuar lendo, você vai ver que aquela história que eu contei a vocês agora há pouco, que Acabe queria a vinha do homem, Nabote. Agora, queridos, isso que me chamou muita atenção. Sabe o que significa Nabote? A palavra Nabote significa frutífero. Nabote significa frutífero. Olha que coisa. Jezabel foi lá depois e mandou matar Nabote. Fez toda uma estratégia lá para destruir Nabote. Então, a estratégia desse nosso adversário é acabar com aqueles que estão frutificando. Não é com os frutos, não, irmãos. É acabar com a pessoa, com os frutíferos. Ela quer acabar com os frutíferos. Por quê? Ele protegeu o quê? A vinha dele. A vinha era a herança dele. E nós temos herança, não tem? E nós precisamos proteger a nossa herança, não precisamos? Ou você quer vender a sua herança? Trocar com Jezabel? Não dá, nem com Acabe. Mas o intuito dela é o quê? Matar aqueles que estão frutificando. Então, queridos, vamos ficar ligados, buscando no Senhor estratégias para vencê-la. E aqui vai algumas. Começo agora dizendo para você. Falamos de tudo isso que são as estratégias que a gente consegue identificar desse tipo de adversário. Agora nós vamos falar sobre destruindo Jezabel, que é a parte boa e que eu gosto. Vamos lá. Primeira coisa para nós vencermos esse tipo de adversário: resgatar os princípios e as atitudes corretas de liderança, tornando forte e instável e restringindo a ação maligna. Lucas 15, de 8 a 10, você pode anotar, eu só vou falar para você, nós não vamos ler por causa do tempo, mas Lucas 15, de 8 a 10, lá conta a história daquela mulher que perdeu a dracma perdida. Perdeu a dracma perdida, ficou bom, né, irmãos? Perdeu uma dracma. Vamos abrir lá? Lucas 15, 8. Lucas 15, 8. Alguém achou? Pode ler, por favor. Amém. Olha só. Essa mulher tinha 10, perdeu uma.
que ela fez? Acendeu a luz, varreu a casa e buscou com diligência. Certo? O que quer dizer isso para nós? O que tem a ver isso, Ronaldo, para nós? Nós precisamos achar os valores que, porventura, estejam desordenados na nossa vida. Lembra que a Jezabel ataca querendo desvirtuar, tirar as coisas do lugar? O pai não é mais pai, se torna meio pai, meio mãe, meio amigo. O filho não é mais filho, quer comandar. Ou na sua vida, áreas da sua vida você precisa colocar em ordem, estão fora do lugar. Qual que é o primeiro ponto? Precisamos fazer igual essa mulher. Acender a luz. Quando a Bíblia fala em acender a luz, está falando do quê? Da palavra. A palavra é luz para os nossos caminhos. Ela acendeu a luz. Segunda coisa, ela fez o quê? Faxina. Faxina, irmãos. Tem coisas em nós que precisam ser limpas. Precisamos expor a uma faxina. Uma casa que vai acumulando sujeira, chega uma hora que é insuportável. E nós somos casa do Senhor. Terceira coisa foi, buscou com diligência. Ou seja, você precisa buscar com diligência esses valores. Se por acaso esses valores em nós foram perdidos, ou tem coisa fora do lugar que foi bagunçado já, nós precisamos nos posicionar como essa mulher se posicionou. Então essa é a primeira estratégia para nós vencermos esse tipo de situação. Resgatar os princípios e as atitudes corretas de liderança. Se você é filho, não está honrando o seu pai ou sua mãe, você tem que honrar. Se você é marido, não está honrando a sua esposa como esposa, tem que honrar. Se você é esposa, não tem que honrar no seu trabalho, onde for, na sua própria vida, com Deus. Se Deus é a sua primeira opção, sim ou não? Se ele não for a primeira, está fora do lugar. Precisa ser. Nós precisamos colocar as coisas no lugar. Segundo ponto, abra comigo em Apocalipse 2:20. Eu falei no início para vocês, quando o pastor Heraldo leu em Apocalipse, a gente fala de Jezabel, pensa que ela só tem um exemplo no Velho Testamento, mas olha aí, Apocalipse 2:20. Isabel já tinha sido morta há muito tempo, o carro tinha sido passado por cima dela, vocês estão lembrados que eu falei agora há pouco, está escrito na palavra, mas aqui em Apocalipse 2:20 diz assim: mas tenho contra ti, essa é uma carta à igreja de Tiatira, mas tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza, a ensinar e enganar meus servos para que prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Olha aí, está aparecendo um retrato, tem uma tradução diferente, né? Pode falar. Igual a minha? Tem alguma diferente? Fala sobre questão sexual, imoralidade sexual. Mas você vê que a Jezabel aparece aqui e a Bíblia nos mostra, essa carta escrita à igreja de Tiatira fala que aquela igreja naquele momento tolerava Jezabel. O que é tolerar? Tá bom. Não presta, mas vamos tocando, né? Deixa a vida me levar. Todo mundo faz. Então, queridos, nós não podemos tolerar Jezabel. O que significa isso? Quando a gente vê resquício dela chegando perto da gente, porque ela não é de atacar não, viu? Ela é de ir encostando, seduzindo, induzindo, se aproximando, se precisar intimida, para ela controlar, para ela manipular. Então, quando eu falo ela, eu não estou falando da questão feminina, tá? Eu estou falando, até porque esses espíritos não têm sexo, como os anjos também não têm. Então, esse tipo de adversário, ele tenta nos controlar. Então, nós não podemos nem tolerar isso. Uma estratégia de nós termos vitória é fazermos o contrário do que a igreja de Tiatira fez aqui. A Bíblia diz que eles estavam tolerando Jezabel. Lembra de Jeú, né? Eu não vou ler aqui, vocês podem ler depois em casa. Jeú, irmãos, a Jezabel toda bonitona, lá se enfeitou tudo, e ela tentou seduzir ele olhou para ela e falou para os dois eunucos que estavam com ela: vocês estão comigo ou estão com ela? Acho que tinha 3, né? Tinha 3. Aí os 3 olharam, só um que ficou com ela, 2 falaram: tô fora, o cara é matador, já está matando todo mundo, juízo, tudo. Sabe o que eles fizeram? Pegaram a Jezabel e jogaram lá de cima, 2 deles. E aí que ela caiu, e o Jeú veio com o carro, passou por cima. A Bíblia diz que não sobrou nada, só ficou as mãos. Não tinha DNA na época, não dava nem para saber se era ela. E tinha uma palavra de Deus falando que ela ia se tornar irreconhecível. Foi comida por bicho. A coisa foi feia, o juízo foi feio. Você percebe que a coisa era feia. Por quê? Porque o que ela fez também era terrível aos olhos de Deus.
Isso nos mostra uma coisa: nós não podemos tolerar e nós temos que passar com o carro por cima. Tem que atropelar no poder do nosso Deus, não é na sua força e na minha não, mas com a força do Senhor. Nós não podemos tolerar, irmão, porque senão nós podemos ser controlados, ser manipulados. Entende isso, querido? Amém? Você entende isso? Olha, Davi negociou o pecado. Eu coloquei aqui só para frisar. Davi negociou lá com Betseba, quando ele viu Betseba lá, ele devia estar na guerra. Nós já lemos um tempo atrás isso aqui. Devia estar na guerra, viu Betseba tomando banho, adulterou com ela, fez um monte de tragédia. O que Davi pensou naquela hora? Que tem? Ninguém vai saber. Só uma vezinha. Talvez foi uma área de Acabe, ou uma área temporariamente fraca de Davi. Jezabel foi lá, deu uma induzida nele. Né? Quer outro exemplo? Judas. Judas não vendeu Jesus por algumas moedas de prata? Outro exemplo, Caim. A Bíblia diz que quando Caim e Abel foram oferecer, Deus não recebeu a oferta de Abel, mas Caim não. E Deus viu que Caim estava meio irritado com a situação, e Deus falou: Caim, o pecado já está à porta aí. Cumpre a você dominar. Ou seja, Caim já estava sendo instigado pelo próprio ego dele e com certeza potencializado por essa. Deus não ama você não, Deus só ama o seu irmão. Por que você não dá um jeito nesse negócio? Mata o seu irmão. Mata ele. O que aconteceu? Caim matou. Então, queridos, nós não podemos tolerar Jezabel. Eu vou resistir, não vai me controlar não, eu sou forte. Jeú, se brincasse, ele teria sido seduzido por Jezabel, mas ele não brincou. Ele já nem quis conversa com ela. Quem está comigo, quem não está? Os eunucos acho que ficaram com medo também, falou: eu não vou morrer não. Pegaram ela e jogaram de cima. E a Bíblia diz que foi o fim dela ali. Só para nós fecharmos agora. Até aqui, amém, queridos? Eu queria só falar do Obadias aqui, que nós não lemos. Eu queria ler com você 1 Reis 18, 4, nós vamos terminar. 1 Reis 18, verso 4. Obadias, quem que é Obadias? Obadias estava, naquele momento, servindo o rei Acabe. Ele era um judeu que estava servindo o rei Acabe. E a palavra Obadias significa aquele que adora, tá? Então ele era um adorador, infelizmente servindo Acabe, né? E Jezabel também, está vendo? Então, irmãos, cuidado, porque até Obadias, que era o adorador, naquele momento estava servindo Jezabel e Acabe. 1 Reis 18, verso 4. Porque quando Obadias está falando isso para Elias, porque quando Jezabel eliminou os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 deles e escondeu 50 em uma caverna, e 50 em outra, sustentando com pão e água. Acabe disse a Obadias: vai pela terra e todas as fontes de água, e a todos os rios, pode ser que achemos erva para que conservemos vivos os cavalos, os mulos, e não percamos todos os animais. Repartiram entre si a terra para passarem por ela. Acabe foi sozinho por um caminho, Obadias foi sozinho por outro caminho. Vamos agora para o verso de número 13. Aqui Obadias está dizendo para Elias: porventura não disseram ao meu senhor o que fiz quando Jezabel matava os profetas do Senhor? Como escondi 100 profetas do Senhor, 50 em cada caverna, 50 numa caverna e 50 em outra, e os sustentei com pão e água? Então Obadias se encontrou com Elias aqui. Elias apareceu e falou assim, antes do confronto lá no Monte Carmelo. Elias falou: Obadias, vai lá e fala para o rei Acabe que eu estou aqui, eu quero marcar um encontro assim sensado, vamos lá para o Monte Carmelo, vamos ver quem é Deus aqui, se é Deus ou se é Baal. A coisa estava tão feia, irmãos, ao ponto que chegou. Lá dentro de Israel, Elias teve que chegar e falar assim para o povo: vamos fazer um confronto para ver se Deus é Deus ou se Baal é Deus, porque o povo já estava totalmente contaminado, nem o povo mais sabia, é Deus ou Baal, quem que é Deus ou Baal? Elias teve que fazer isso. Então cuidado. Isso por quê? Porque uma mulher, naquele momento, tá? Nada contra as mulheres aqui, mas o espírito que se movia sobre aquela mulher, Jezabel, influenciou toda uma nação. Então aqui, Obadias falou para Elias: ô Elias, você não ficou sabendo? Quando Jezabel estava matando os profetas, tudo, eu alimentei, eu separei 50 numa caverna, 50 na outra, e levava pão e água para eles. Você não sabe?
Está sabendo de mim? Então, queridos, isso fala uma coisa para nós, que dentro de nós temos esse lado, esse ponto Obadias, que é esse lugar que conserva a palavra de Deus. Nós temos que atentar para isso. Isso não o Obadias que se rende a Jezabel e a Acabe, porque infelizmente ele estava debaixo daquela autoridade. Mas esse que quando se encontra em momentos de dificuldade, como Obadias estava, ele consegue se posicionar para manter a voz de Deus ainda aparecendo e acontecendo naquele lugar. Obadias foi a pessoa que Deus separou para esconder alguns profetas. Amém? Vamos orar? Alguém tem alguma pergunta? Entenderam aqui? Era isso que eu queria dividir com vocês nessa noite. Senhor, eu quero te agradecer porque a tua palavra, como nós temos dito, temos crido, ela é real, ela é fiel para cumprir o seu propósito. E nessa noite nós estivemos aqui, Pai, compartilhando sobre Jezabel, sobre essas circunstâncias que muitas vezes nós nos deparamos na nossa vida diária, que são influências, são ataques que querem nos manipular, nos controlar, querem atrapalhar a nossa vida, roubar a nossa fé, querem nos tirar a direção, querem quebrar e acabar com os focos de contato direto que temos com o Senhor, com os nossos ouvidos abertos para ouvir a Tua voz, querem muitas vezes acabar com o nosso relacionamento, com o nosso frutificar para o Teu reino. Senhor, nós queremos pedir que o Senhor nos ajude a identificar essas coisas na nossa vida. Se há alguma área em nossa vida nessa noite que está com esse problema de autoridade fora do lugar, descaracterizada em nós, ou na nossa casa, ou na nossa família, queremos pedir a Tua ajuda para que nós possamos colocar em ordem, Pai. Na nossa vida profissional, onde estiver alguma área em nós que esteja com problemas com autoridade diante do Senhor, autoridade diante de pessoas onde nós devemos estar debaixo de autoridade. Se tiver alguma obra errada no nosso coração, Senhor, com respeito à idolatria, com respeito a atitudes de manipulação e de controle, nós queremos pedir, Espírito Santo, que o Senhor traga luz ao nosso coração. Queremos fazer como aquela mulher que perdeu aquela dracma, acender a luz, fazer uma faxina, ajudado pelo Senhor, e queremos diligentemente, Senhor, colocar as coisas em ordem, porque em nome de Jesus, Jezabel não terá lugar na nossa vida, nenhuma interferência, Senhor, desse nosso adversário terá condições de tirar a gente do lugar onde o Senhor quer que a gente esteja. Nós queremos pedir a Tua graça e a Tua ajuda, Espírito Santo, para isso. Ajuda-nos, mostra-nos e nos dá condição, sabedoria, discernimento, para que possamos colocar no lugar aquilo que deve estar no lugar, segundo a Tua palavra. Nós precisamos da Tua ajuda para isso, Espírito Santo. Que a Tua palavra seja realmente frutificada no nosso espírito nessa noite. Que nós possamos, ó Pai, a partir de hoje, com respeito a esse entendimento, o Senhor vai nos mostrando o que nós precisamos colocar em cada lugar corretamente. E que nós possamos nos posicionar assim. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos, Te damos toda a glória, toda a honra, todo o louvor. Declaramos que o Senhor reina sobre nós, reina sobre tudo que temos e somos. Pedimos a Tua ajuda, Senhor, agora, e a Tua proteção na nossa volta para nossas casas. Protege cada um de nós e nos leve em paz, que tenhamos uma noite de descanso e amanhã um dia abençoado. Que possamos andar em fé, Pai, e não sermos roubados na nossa fé, mas que possamos crescer na fé, crescer naquilo que o Senhor nos chamou para fazer e ser nesse mundo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, queridos? Obrigado. Uma boa noite para vocês. Até quinta que vem.